Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, sou editor do Original Tune e hoje eu vou estar aqui estreando o primeiro quadro fixo do canal, que até eu encontrar um nomezinho melhor eu vou ficar chamando de Por Trás do Hype. Mas se vocês gostarem, falem aqui pra mim que quem sabe a gente não deixa fixo mesmo. Eu pensei em fazer um desses 20, 30, 50 fatos sobre tal pessoa, mas além de já ter trocentos canais que já fazem isso, eu acho que eu me saio melhor contando história do que fazendo listas. Mas a intenção é basicamente a mesma. Então se você tem alguma sugestão de artista, Luna talvez, quem sabe Hilary Duff, Bibi Rexha, e você enfim, algum artista que você só vê o nome circulando por aí e não sabe de onde ele veio, esse quadro vai ser para tentar te apresentar ele melhor do que um artigo padrão do Wikipedia. E começando com a dona da música que eu certamente mais ouvi aí ao longo das últimas 2 semanas, vamos tentar conhecer hoje um pouco melhor a Hayley Kiyoko. Vamos começar que só a pronúncia do nome dela já é uma história à parte. No começo eu chamava ela de Hayley porque eu via os fãs dela falando desse jeito. E eu só fui me tocar que a pronúncia correta era Hayley mesmo quando ela foi participar do TRL e o apresentador chamou ela ao palco. Make some noise for Hayley Kiyoko! Se a memória não me falha, o meu primeiro contato com a Hayley, sabendo já quem era ela, foi com um clipe de Girls Like Girls. Eu já tinha visto algumas fotos dela pela internet, só que eu achava que ela era muito mais nova do que ela aparentava ser. E daí, por causa disso, eu tava achando que era alguma artista nova da Disney ou algo do tipo, assim. Só que daí, quando o clipe começou a rolar, foi que eu percebi que aquilo era... Tive a ideia que aquilo era muito ousado pra ser algo projetado pra um artista teen. A Hayley tem hoje 26 anos, só que na época eu acho que ela tinha uns 23. Porém, pra mim ela ainda tinha uns 17. E uma outra coisa é que eu sempre achei o rosto dela familiar, mesmo não conhecendo ela bem na época. Foi daí quando eu fui pesquisar sobre ela no Wikipedia e vi que, segundo o artigo, o trabalho mais popular dela, ela costuma ser mais conhecida como a Velma de um dos remakes de Scooby-Doo, de 2009, se eu não me engano. Porém, eu nunca tinha assistido esse filme, né? Então eu fui olhar mais ainda e vi que ela também tinha participado de algumas séries já também, como Os Feiticeiros de Waverly Place, The Fosters e The Vampire Diaries. Dessas 3, eu só assisti The Vampire Diaries. Porém, como eu era muito fã da série na época, então provavelmente foi daí que o rosto dela se tornou familiar pra mim. Mas sobre a parte de música, a Hayley já tá aí na estrada há bastante tempo. E tudo começou, assim, o pontapé inicial começou ali provavelmente na época do MySpace, quando ela criou uma banda que eu acho que dá pra gente chamar de Indie Garage Rock, algo assim mais ou menos, chamada He-D. A banda não chegou a durar muito tempo, mas até conseguiram lançar um álbum, se eu não me engano. E logo assim que o grupo terminou, que essa primeira banda dela terminou, ela já engatou logo em um novo projeto que era na girl band The Sturners. Olha só a diferença, né? De uma banda de garage rock pra uma girl band nos moldes Pussycat Dolls da época. Esse projeto até que deu mais certo do que o primeiro, o grupo aí durou uns 3, 4 anos mais ou menos, assinaram com gravadora e chegaram até a abrir turnê do Justin Bieber. Quem já é mais aí ligado nas histórias, provavelmente já deve ter ligado os pontos e percebido que além da Hayley, o The Sturners também contava com a Tinashe na sua formação original. Pois é, apesar do grupo não ter dado tanto certo, talento ali era algo que não faltava. Mas seguindo aqui, depois do fim do grupo, a Hayley continuou trabalhando como atriz, mas sem nunca deixar a música de lado. Tanto que ela chegou a lançar 2 EPs por conta própria, o Ability to Remember em 2013 e o The Side of Paradise em 2015, que aliás é de onde saiu o single Girls Like Girls. As coisas começaram a andar pra ela, pra esse momento atual, onde ela se encontra agora, quando ela assinou com a Atlantic Records e lançou em 2016 o EP Citrine. Esse EP é muito maravilhoso e ele foi tão bem divulgado e assim, a principal função dele era apresentar a Hayley pro mainstream como artista e pessoa. Os singles foram as faixas Gravel to Tempo e One Bad Night. E sério, gente, assistam esses clipes logo depois aqui. Daí, divulgação encerrada, a Hayley criou o público dela, né? Criou a fanbase dela e meio que ficou na gravadora como naquela cota de artistas de credibilidade. Só pra não parecer que eu tô querendo falar que o trabalho dela é muito conceitual, apesar de ser um pouquinho mesmo, o que eu tô querendo falar é que provavelmente vocês já devem ter percebido que toda gravadora, ela tem aqueles seus artistas top de lista, que são os que vendem milhões e colocam dinheiro dentro da casa, né? Mas também eles têm aqueles que eles mantêm por acreditar no trabalho mesmo. Por exemplo, Troye Sivan, ele não precisa vender a mesma quantidade que Shawn Mendes ou Charlie Puth para manter o contrato dele, entende? E esse é o mesmo caso da Hayley. Ela, mesmo sem ter um grande hit, ela já tá aí com uma turnê cheia de datas e vai até ser uma das atrações do Coachella desse ano.
E eu acho que só pelo fato dela estar no line-up do Coachella já mostra bem de que lado do pop ela tá. E agora sim, chegando no momento atual, a Hailey lançou em janeiro o mais recente single dela, que é a faixa Curious, e é facilmente um dos meus singles favoritos desse ano, dos que foram lançados esse ano ao lado de Heroin, da Sumin. A música fala basicamente sobre uma menina X que se interessa aí pela Hailey, mas meio que quer ficar com ela escondida porque tem namorado e é só uma curiosidade dela. Não é difícil imaginar que essa realmente possa ter sido uma vivência que a Hailey teve e escreveu uma música sobre isso, colocou isso em forma de música. Mas eu amo justamente o fato que ela não deita, né? Ela não facilita pra esse tipo de gente. Porque o contraponto da música é justamente a parte mais legal, que é quando ela fala lá, quando ela solta quase um rap, né? Fala, basicamente quando ela fala, mas a gente fez tudo isso e agora tu vem pra mim falar com essa de eu sou só curiosa? É sério isso? I'm just curious, is that serious? Eu já sou muito fã da música, mas eu queria mesmo que ela fizesse bastante sucesso, porque a gente sabe que parte de um clássico, né, depende muito do desempenho que ela teve, da quantidade de pessoas que ela alcançou. E eu imagino que um top 10 para Curious seria basicamente o que ela ia precisar para ser vista assim como a All the Things She Said dessa década. Ia ser tudo. E uma coisa que eu também não posso esquecer de comentar por aqui é que além de atriz, compositora e cantora, quando vocês forem ver os clipes da Hailey, vocês vão ver que eles são todos muito lindos, que são todos com bastante conceito, tudo muito bem roteirizado e com uma fotografia maravilhosa. E que a responsável por eles é a própria Hailey, que é quem roteiriza e dirige os próprios clipes dela. Então, por isso vocês já podem imaginar que a Hailey é aquele tipo de artista que quando você vê o trabalho dela, quando você tem contato com o trabalho dela, você tá conhecendo ela também, porque é ela por trás de tudo. A Hailey, ela continua assinada com a Atlantic Records, e o major álbum dela, Expectations, já conta com os singles, além de Curious, as faixas Sleep Over e Feelings, que aliás eu listei em 24º lugar na lista dos melhores singles de 2017, lá no Original Tune. Se você quiser, vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem, tá? O disco vai ser lançado no dia 30 de março, e se você ficou com alguma dúvida por que eu chamei de Major Album, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo aqui do canal onde eu explico as diferenças entre Major, Debut, Álbum e outras várias expressões que a gente costuma utilizar bastante aí quando a gente tá falando de música, mas que nem sempre são claras pra todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve que vai ser bastante importante pra ajudar o canalzinho aí a crescer nesse comecinho, tá? Quer sugerir um artista pra esse quadro? Deixa aqui nos comentários também, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!